Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Cada dia que passa, nós vemos que as pessoas estão caminhando mais para um mundo fechado, um mundo onde o eu prevalece, onde os seus próprios planos, seu próprio projeto, seu sonho é o que tem prioridade sobre a vida das pessoas. E as pessoas não estão medindo sacrifícios para chegar, para alcançar esses sonhos. E a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19, assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na nossa célula, nós temos as pessoas fazem pedidos. Então, nós temos uma caixinha do quero e uma caixinha do não quero. E, normalmente, né, nas células, nós preenchemos um papelzinho. O que a gente quer, o que a gente não quer, coloca nas caixinhas e vai orar. E, às vezes, né, essa semana eu conversei com uma pessoa e falei assim: eu não quero pedir nada, porque eu já tenho tudo, não quero pedir nada. E eu, conversando com ela, eu falei assim: você já tem o dom de sabedoria? O dom do discernimento, tem o dom da fé, o dom da revelação, você já teve batismo com o Espírito Santo? Não. Eu falei assim: então você só está olhando o lado natural, você não está olhando o seu espiritual. Por isso que para você está tudo muito bem. Mas há um impedimento, né? Ainda não tem a plenitude do Espírito Santo fluindo dentro dela, dessa pessoa. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos exatamente isso, porque ele não está falando aqui de uma pessoa que vive somente as coisas fora, mas ele diz aqui, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. A nossa esperança em Cristo, ela não pode ser limitada a eu conquistar dinheiro e guardar dinheiro, não pode estar limitada ao poder, a simplesmente ter autoridade sobre outros, a influência de poder entrar em todas as situações e negociar em todas as situações. Também não pode estar no estilo de vida, de querer manter um padrão de vida, um certo nível de vida, um certo relacionamento, um nível de relacionamentos, porque todas essas coisas em que nós vivemos são coisas passageiras. Tudo isso são coisas que ficam. Não estou dizendo que seja errado a pessoa guardar dinheiro, ela ter um conforto. Não estou dizendo que está errado ela ter um relacionamento, um ciclo de relacionamentos. Se ela tem autoridade, poder em determinado lugar, não é errado que ela tenha. Não é errado que ela tenha influência sobre outras pessoas. Não é errado. O errado é quando nós buscamos a Deus apenas para conquistar essas coisas. Quando o nosso relacionamento com Deus se limita a ter um Deus supridor das nossas necessidades físicas, básicas, humanas. Aí sim, nós vamos estar caminhando como esse versículo diz. E eu vou ler ele para você mais uma vez, o que ele diz. Olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança no Senhor é apenas para viver bem nesse lugar, sem entender que há uma vida eterna, há uma segunda vida, que não se trata dessa vida de carne e osso, não tem foco nisso, então a nossa vida é uma vida infeliz. Por mais que se alcance dinheiro, poder, influência, por mais que se alcance, que se entre em lugares chiques, em lugares importantes, mas isso quando a pessoa morrer, tudo fica, nada vai. O que nós vamos carregar eternamente, seja para o céu, seja para o inferno, vai ser o nosso relacionamento com Deus. Vai ser o estilo de vida que vivemos com Deus. Se vivemos uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida de submissão a Deus, uma vida de compreensão da palavra dele, uma vida de entrega para ele, nós vamos viver uma eternidade com ele. Mas se o nosso relacionamento com Deus é de interesse no que ele faz, ou então é simplesmente de deixar ele para lá, como ele é um Deus distante e ele fica lá e o ser humano fica aqui, então o que vai acontecer nesse momento? Quando Jesus voltar ou quando essa pessoa morrer, ela vai ter uma eternidade com o diabo, não vai ter parte com Cristo. O Senhor aqui ele está nos dizendo, quem busca Ele só pelas coisas que Ele pode dar é infeliz. É infeliz. A nossa felicidade ela só é plena quando nós temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque uma vez que nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, conduzindo os nossos passos, nos direcionando rumo ao que Deus tem para nós, ao plano e o propósito de Deus para nós, a tudo aquilo que o Senhor já escreveu para nós.
Então, o nosso compromisso com Deus não é de querer as coisas, de chegar a Ele pelo que Ele dá, mas pelo que Ele já deu. Porque Ele deu a sua própria vida para que nós possamos viver uma vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não necessariamente se trata de bens materiais, mas de um relacionamento com Ele, de conhecimento, de intimidade, de sabedoria, de crescimento, de entendimento, uma vida cada vez mais próxima com Ele, conhecendo. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que o buscam certamente o encontrarão. Então, essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Não foque na sua vida para chegar até perto do Senhor somente pelo que Ele pode te dar, mas se apegue ao que Ele já te deu, que é a salvação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.